o cara chega lá um e-mailzinho dele, eu chego o e-mail da Aham. corretora. Ah, a XPML tá fazendo uma subscrição. Você já explicou aqui o que que é, né, a Uhum. subscrição, mas vamos dar uma reforçada e quando vale a pena? Como é que o cara vê, ele consegue analisar: "Poxa, será que eu entro nessa bendita subscrição Uhum. ou não?" E Vamos quem lá. tem direito à subscrição, né? Exatamente. Então a subscrição realmente é aquele direito que o cotista tem de aumentar sua quantidade de cotas. Então a gestora dá ali a preferência para você que já investe no fundo imobiliário. Então o que que eu tenho que avaliar? Primeiro ponto é o preço, é o crucial, né. Olhar ali, será que realmente vale eu participar dessa subscrição pelo preço que está em mercado? Sim ou não? Você tem que é a primeira coisa que você tem que bater de frente e olhar. Então vamos supor, o fundo imobiliário está a R$ 100 em mercado e a subscrição está saindo ali por R$ 98, né, tem ali um desconto de R$ 2. Muita gente fica naquele limbo ali de saber, será que vale a pena? Porque eu participando de uma subscrição demora um tempo para a cota entrar na minha conta e tal. Eu gosto muito de utilizar e pegar a questão dos dividendos que o fundo vem entregando. Então, por exemplo, se o fundo imobiliário vem entregando aí R$ 1 por mês, tá? De dividendos, e eu sei que eu participando de uma subscrição vou ficar pelo menos um mês sem receber subscrição, eu coloco ali pelo menos uma taxa de desconto de pelo menos dois dividendos. Então, se esse fundo imobiliário tá saindo na subscrição a 98, o preço dele no mercado tá 100, ainda tá dentro da minha taxa. Agora, subscrição tá ali a 99, 99,50 e o preço do mercado a 100, aí já é uma subscrição que não faz muito sentido para mim, porque eu sei que eu vou ficar sem receber ali o dividendo, tá? Então, é muito importante essa questão do preço, tá? Então, subscrição acima do preço de mercado, totalmente Tá fora, descartada, né? não faz Totalmente sentido. descartada. E para eu participar, eu gosto de ter uma subscrição que me dá essa taxa aí de pelo menos 2 dividendos que o fundo vem entregando. Se for mais que isso, melhor ainda, né. Então a gente consegue participar de subscrições, como foi o caso agora recentemente aí de HGLG, né, teve uma subscrição a R$ 155, né, e o fundo naquele momento estava mais ou menos 160 em mercado, ele entrega R$ 1,10. Então, basicamente 5 meses de dividendos. Então era uma subscrição que era uma super oferta ali para quem podia participar. Então eu gosto de avaliar dessa forma, questão de preço mesmo. As outras questões seriam: ah, será que vale a pena ter cotas desse fundo? Se é um fundo que você já tem em carteira, provavelmente vale, né? Ou o outro ponto também é a questão de proporção, né? Se você não vai ficar muito desbalanceado, mas a depender ali da subscrição, se ela realmente valer a pena, faz sentido você ficar desbalanceado por um certo tempo, depois você rebalanceia sua carteira. Nessa subscrição, por exemplo, a última da HGLG, ela estava tão interessante que eu desbalancei minha carteira de 10% mais ou menos em HGLG para quase 15, né. Então é uma diversificação que eu não queria ficar, mas eu desbalanceei estrategicamente para poder aproveitar a subscrição e esse ano eu não vou comprar mais HGLG, porque não faz sentido para mim, né, apesar dele estar dentro do preço teto. E fundo monoimóvel? O que Aham. que você acha? Você gosta ou assim porque vamos Uhum. supor que o inquilino seja muito bom, praticamente impossível de sair, vamos dizer assim. Aham. Existe alguma hipótese de você gostar ou não, independe do inquilino? Ó, pra mim é uma coisa inegociável. Por quê? Né, por melhor que seja o inquilino, existem coisas que a gente pode não estar vendo. Um caso clássico pra mim é a questão das lojas americanas, né. Então se você voltar aí há 2 anos atrás e falar que você teria um fundo imobiliário 100% alugado para Americanas, acho que todo mundo falaria: "Pô, tô tranquilo, segurança total, uma grande empresa, tá voltado para o e-commerce, é só crescimento daqui para frente, não vou ter nenhuma dificuldade". Mas aí as coisas foram acontecendo e de 6 meses para cá a gente tá vendo que a bomba explodiu, né. E muitos fundos imobiliários já estão tendo até certa dificuldade em receber o aluguel de Americanas. Então eu não gosto de monoinquilino nem monoimóvel, né, eu acho que é totalmente um risco muito acima do que eu tô disposto a correr. Visto que os grandes fundos imobiliários hoje, a estratégia é totalmente diferente, né, é buscar realmente ser mais diversificado possível. Quando a gente acha um fundo mono, realmente são fundos mais antigos, né, são fundos principalmente antes de 2010 ali, a criação deles. Mas os fundos mais modernos, eles já estão vindo com outra estratégia, outra visão, porque eles entendem que isso é saudável não só para o mercado, mas para o fundo em si também.
questão do HGRU, por exemplo, Uhum. né? Porque ele é muito focado no varejo. Exato. E a maioria em si, as lojas, a maioria é pernambucanas, né? Aham. São pernambucanas. É pernambucanas, né? Na Uhum. verdade. O que você acha? Perigoso? Não? Porque de repente sai, dá um problema? Você acha isso Pois é, o que viável? que acontece? Se a gente pegar o portfólio todo dele, como você falou, grande parte vem de Pernambucanas, mas qual a estratégia que o gestor está fazendo lá dentro? Eles compraram 60 imóveis de única tacada ali de Pernambucanas. Permaneceram com esses imóveis e estão vendendo esses imóveis com o tempo, né? Então, eles saíram de 60 e hoje deve ter mais ou menos ali 30, 40 imóveis já de Pernambucanas. Então, eles estão diminuindo a concentração em um único inquilino, que já chegou a ser o principal e hoje já não é mais, tá? Então, tudo depende de como a gestão lida com isso, né? Se a gestão simplesmente se adequa a um único inquilino ou não. Como nesse caso, eu acho que a visão que a gestão teve lá atrás foi muito boa. Porque eles compraram ali meio que no atacado as 60 lojas, em todas juntas, e estão vendendo unitariamente aí, muito acima do valor patrimonial. Então, foi um movimento bem interessante para o fundo. Eu acho Legal. até importante, desculpa te interromper, André. Eu acho até importante a gente falar sobre questão de gestão. Que muita gente tem dúvida, gestão ativa e gestão passiva. Qual que é a diferença? Vamos lá. Gestão ativa e gestão passiva. O gestor ativo, ele tem mais liberdade, né? Então, é aquele gestor que realmente não precisa promover ou convocar uma assembleia para aprovar, por exemplo, a compra ou a venda de um imóvel, para fazer uma subscrição, para fazer algum movimento em mercado. E o que eu enxergo? Que o gestor, quando ele tem essa liberdade, os resultados são melhores, desde que realmente seja um bom gestor. Por quê? Muitas vezes ele, com toda essa burocracia de convocar a assembleia, de pedir permissão para muitas coisas, muitas oportunidades acabam indo para o ralo, né? Então, no mercado imobiliário, existem oportunidades que aparecem muito rápidas e que se o fundo imobiliário não aproveitar, é uma oportunidade que outro, ou um construtor, um incorporador, alguém do mercado vai aproveitar no lugar do fundo, né? Então, tá caindo muito por terra essa questão de gestão passiva, né? Ela era muito utilizada antigamente, mas os fundos imobiliários estão cada vez mais mudando e os gestores que tinham essa gestão, que não tinha tanta liberdade, hoje já estão se tornando gestores ativos em mercado, né? Então, acho que logo, logo a gente só vai ter gestão ativa mesmo. Gabriel, vamos fazer aqui o merchanzinho pro Gabriel mesmo. Ele trouxe pra nós. Aqui o livro tá autografado, ó, bonitão. Vou deixar aqui, ó. Dá pra enxergar bem, ó. Invista em imóveis com pouco dinheiro. Gabriel Porto. Exatamente. Então, pra quem quiser, né, entender um pouco mais, fala um pouquinho do livro, Sim, Gabriel. Conta esse aí pra livro galera. aqui é basicamente o resumo de tudo que eu quero passar para a galera, né? Então, aqui em pouco mais de 200 páginas, né, tá o resumo de tudo que você precisa para investir em fundos imobiliários de forma descomplicada, né? Então, aqui tá o resumo de curso, de toda a minha experiência. Já são 9 anos investindo no mercado de fundos imobiliários, apesar dos 26 anos eu invisto desde antes dos 18, né? Então, já tem bom tempo em mercado. Tá em pré-venda na Amazon. Quem quiser, é só pesquisar lá. Invista em imóveis com pouco dinheiro, que eu tenho certeza que vai ser um livro que vai desmistificar muita coisa, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, como montar carteira, como analisar um fundo imobiliário, subscrição, imposto, tudo isso está dentro desse livro. Tem, De forma tem valor já? descomplicada. Já tá à venda? Como é que Tá funciona? em pré-venda lá na Amazon por R$ 59,90. Ah, pô. Preço promocional aí. R$59 o cara Aham. gasta aqui no McDonald's, né? Pelo amor de Exatamente. Deus. Vai lá comprar um livro pra você estudar. Agora, Gabriel, muitas pessoas aqui que conversam com a gente são iniciantes, né? E eles perguntam assim, poxa, André, quando a gente vai pro mercado de ações, geralmente vocês recomendam entrar em setores perenes, como bancos, elétricas e tal. Aham. E em fundos imobiliários, o cara que tá começando e não quer passar muito susto, o que ele deve fazer? Cara, é importante realmente ele focar em grandes setores. Como você falou, para ação é bem interessante o setor bancário, né? Já para fundo imobiliário não é. Por quê? Quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente está investindo não na empresa, mas sim no imóvel, né? Então é importante a gente olhar para o longo prazo a utilidade daquele imóvel. Por que que no mercado acionário banco faz sentido e para fundo imobiliário não faz? Porque o que a gente está percebendo, logicamente, é o fechamento de agência bancária, né? Então, muita gente... e é mais barato para a própria instituição manter tudo aquilo online, né? Celular, computador, e fechando aquelas agências que não são centrais, né? Não são as principais ali dos bancos. Então,
é um setor que eu não invisto, né? Em fundos imobiliários é o setor de agência bancária. Porém, E andou se valorizando, né, Gabriel? e andou, porque realmente... BPO, né? Qual é a grande questão de agência bancária? A localização é muito boa, né? Quando você olha para agência bancária, geralmente são localizações centrais, Comercial. muito boas. Então, assim, tem contratos, né? Muitas delas têm contratos, mas o próprio BBPO já está com alguma dificuldade em renovação com o Banco do Brasil, né? Então, para longo prazo, né? É um tipo de fundo imobiliário que eu não gosto de ter na minha carteira. Não, nem eu também não gosto. Tem gente que gosta, né? Eu respeito a opinião de cada um, mas eu não coloco. Porém, a gente tem setores que realmente são muito fortes, como é o caso de galpão logístico, né? Eu acho que hoje, sem sombra de dúvidas, é o mais forte, porque existe uma demanda muito forte por esse tipo de imóvel no Brasil, né? Então, a busca é muito grande, mas a oferta por isso ainda é muito baixa, tá? Então, o e-commerce está vindo de forma muito forte atrás desse tipo de imóvel e o mercado não tem para oferecer. Então, quem tem os bons ativos está saindo na frente de todo mundo. Por isso que existem hoje fundos imobiliários que estão construindo seus próprios imóveis, como a HGLG, XPLG também já faz isso, né? Porque realmente é um mercado que tem muito para crescer. Então, ele está vivendo aquela fase do ciclo imobiliário de expansão, tá? Então, é um tipo de segmento que tem muito para crescer nos próximos anos. Setor de shopping, lajes comerciais, né, de edifícios de escritórios, são setores que já são concretizados na economia também, né? Então, aquele setor que não tem aquele potencial tão grande de expansão como o galpão logístico, mas são muito concretos, são esses dois. E varejo também urbano também está crescendo bastante. Então, seriam esses aí que eu vejo muito fortes. E também tem a questão de papel, que aos poucos também vem tomando uma proporção bem forte no mercado.